Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu tô aqui só para dar um recadinho rápido de uma notícia que eu recebi assim, eu acho que mais de 200 vezes, não vou chutar um número, vai, eu recebi muitas vezes, mais de 100 com certeza, no meu inbox da fanpage, no Twitter, etc, de pessoas que viram uma reportagem dizendo que um professor lá do Mato Grosso do Sul tinha falado que o jeito certo de combater o mosquito da dengue, da zika, o chikungunya e tal, que é o Aedes aegypti, seria não eliminar os potinhos com água parada, não eliminar água nos pneus e etc, e sim você deixar um lugar controlado, certo? Um lugar com água parada, limpa, controlada, onde as mosquitas colocariam seus ovos lá, né? E depois elas morrem, depois que elas colocam esses ovos lá, e aí você só tem que pegar aquele jarro com água lá e jogar fora. Pronto, você eliminou a chance reprodutiva daquela mosquita, que não vai mais fazer mal nenhum, porque depois ela vai morrer. Ou seja, você sabendo aonde a fêmea colocou os ovos, você depois eliminaria aquela água e pronto, você evitaria que ela colocasse ovos em lugares que você não tem como saber, porque tá muito escondidinho, tá muito guardadinho. Bom, seria uma coisa linda isso daí, e na verdade é um argumento que tem bastante lógica se você for parar pra pensar. Pena que ele não se baseia na realidade. Ele esqueceu, ou ele não sabe, né, certas coisas que precisam ser levadas em conta para que essa artimanha funcione. O primeiro ponto, que é o mais relevante de todos, a mosquita, ela não morre depois que ela põe os ovos. Muito pelo contrário, na verdade é assim, ela chupa o sangue de alguém, a partir desse chupada de sangue ela consegue colocar uma ninhada de ovos, que dá mais ou menos uns 200 ovos, coloca na água, esses ovos eclodem, sai a larvinha vive naquela água, até que depois ela empupa e depois vira um indivíduo adulto. Só que cada vez que ela pica uma pessoa, ela consegue colocar de novo mais uma ninhada de ovos. Calcula-se que uma fêmea adulta saudável de mosquito consiga fazer 5 ninhadas, pelo menos, durante a sua vida. Ela dura em torno de um mês, mais ou menos, talvez um pouco menos, um pouco mais. Então, não funciona esse método, né, supostamente sugerido por esse professor, porque esse método só faria sentido se a fêmea morresse depois de pôr os ovos. Isso não é verdade, isso não acontece. Segundo, ainda que isso funcionasse, ainda que você tivesse efetivamente a morte da mosquita depois da postura dos ovos, seria muito arriscado você confiar que toda a população brasileira vai lembrar aonde que colocou o potinho e depois tirar e ficar verificando, aliado ao fato de que tem lugares em que você não tem como fazer controle de água parada, né? A gente tem muitas fêmeas em muitos lugares, então isso daí precisa ser controlado de maneira mais bruta mesmo, mais na força. Você tem que ir nos lugares mesmo e ficar vistoriando, jogar para matar mosquito mesmo, jogar inseticida, passar repelente, essa série de coisas que você precisa fazer, porque senão não vai ter jeito, tá? Infelizmente, né, a proposta das reportagens que eu li, ela esbarra num argumento furado, né, que acaba gerando uma certa lógica no argumento, mas ele não se sustenta, porque isso é mentira, isso não vai dar certo. Eu tentei procurar sobre esse professor aqui, ele é o professor André Luiz Soares da Fonseca. A fonte primária da onde eu tinha visto essa notícia, né, foi desse Diário Digital, que é um site que eu não sei se é confiável ou não, tá? É uma agência de notícias aqui, X, nunca ouvi falar disso daqui. Todos os outros lugares em que eu vi essa notícia reproduzida foram cópias desse lugar aqui, tá? Então eu não sei se tem algum mais antigo, talvez o Gilmar de Farsas já tenha feito. Se tiver, eu coloco aqui embaixo um link também na descrição. Esse professor, tá, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele é médico veterinário, tá, e especialista em imunologia. Pelo que eu vi, uma das campanhas dele que fez com que ele ficasse mais conhecido foi contra a leishmaniose, que aparentemente ela vitima muitas pessoas lá no Mato Grosso do Sul, e um dos hospedeiros intermediários da leishmaniose são os cachorros. Então o cachorro sofre de leishmaniose, então ele é especializado, digamos assim, em leishmaniose, que é uma doença transmitida por mosquito também. E a ideia dele é que você não matasse os cachorros. Ele falou que no Brasil é o único país em que a gente mata o cachorro com leishmaniose, a gente tem como tratar o cachorro, aparentemente é um tratamento que não é barato, mas também não é caro, né? E ele dura muito tempo, pelo que eu li aqui, dura 2 anos o tratamento para você conseguir eliminar a leishmaniose do cachorro. E por isso que eu não sei nem se é verdade essa entrevista que ele deu falando sobre a zika, mas eu acho que se fosse mentira ele já teria se pronunciado contra isso. Ele reclama do poder público lá no Mato Grosso do Sul, que não está combatendo os focos de mosquito exatamente com inseticidas ou com eliminação de água parada, que é exatamente o que ele não quer que seja feito com o Aedes aegypti, né?
para combater a leishmaniose. Então, quer dizer, ele defende que o poder público se mobilize para combater a leishmaniose no ponto do mosquito, para a gente não ter que ficar matando os cachorrinhos. Então, me soa muito estranho que justamente esse cara queira defender, né, uma alternativa no combate ao mosquito Aedes aegypti, que não seja a eliminação dos focos de água parada e o ataque com inseticidas, etc., né, dessa maneira como a gente já está propondo. Que o governo agora está dizendo que vai implementar com mais força, vai implementar com mais vigor, certo? Vamos tentar confiar na competência do governo, né, que já não está se mostrando muito competente em muita coisa, mas a gente depende também do governo, né, a gente não pode só colocar nas mãos do governo, a gente precisa também mobilizar, fazer a nossa parte para evitar essas coisas, mas o governo também tem que fazer a parte dele. Tem também reportagem falando que a microcefalia também não é vinculada ao Zika, mas na verdade todos os exames que foram feitos agora recentemente têm mostrado uma correlação mais forte, inclusive, entre a microcefalia e a contaminação por Zika. Lembrando que a Zika não é a única coisa que pode gerar microcefalia em um bebê, né? Então, se encontrar um ou outro bebê com microcefalia que não tenha sido contaminado pelo Zika, não é a prova de que a Zika não faz isso. Eu fiquei sabendo também que o governo está querendo dar dinheiro para as famílias, né, que tiveram filhos com microcefalia, dar um salário mínimo, alguma coisa assim. E eu vou ser muito honesto, tá? Vou ser muito honesto, eu acho que não vai adiantar muita coisa, porque os cuidados que uma criança, um bebê com microcefalia requer são muito mais onerosos, são muito maiores do que simplesmente uma ajuda de um salário mínimo. Tá? Óbvio, é melhor do que nada, melhor do que nada. Mas eu acho que no lugar de dar um salário mínimo, seria mais útil o governo construir creches especiais, talvez creches hospitais, né, ou creches enfermaria, sei lá, para que essas crianças pudessem ser levadas, se não desse para fazer em todas as cidades, que colocasse pelo menos nas cidades principais, onde tem mais foco de microcefalia agora, sabe? E nessas creches contratar profissionais gabaritados para cuidar de crianças com deficiência mental grave, né? Com deficiência de locomoção, de fala, tal, com limitações de aprendizado, porque essas famílias não vão ter provavelmente condições nem financeira, nem cultural, né? Elas não sabem o que deve ser feito com uma criança com microcefalia. Então não adianta você dar dinheiro para essas famílias, porque elas vão continuar sem saber o que fazer, elas vão continuar sem apoio, sem suporte, e esse dinheiro que você está dando não vai ser suficiente para pagar nada do que eles tiverem que fazer. O governo teria que juntar profissionais em lugares especializados e convergir essas crianças para lá, porque a gente sabe que o destino dessas crianças é serem dependentes, provavelmente, para o resto da vida, né? Então não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que simplesmente você resolve do dia para a noite, né? Vai precisar de cuidados para sempre. Então era mais ou menos esses os comentários que eu queria dizer, tá? Com relação a essa questão dos potinhos aí, que era melhor deixar um potinho para depois matar o mosquito fora, não sei o que, não procede. Se esse professor efetivamente falou isso, deu essa entrevista, ele está errado, porque a mosquita não morre depois que põe os ovos. E aliado a isso, só você remover os ovos também, depois jogar fora, jogar na terra, ou você coisa, não adianta. Porque os ovos do mosquito Aedes aegypti, eles sobrevivem ao ressecamento por vários meses. Então, você teria que lavar mesmo o potinho de ovos, tal, não sei o que, e jogar fora o negócio, porque ele ainda pode, mesmo no ambiente seco, ficar lá guardado, empupado durante meses. Depois que molhar de novo aquele lugar, ele volta e você tem uma nova explosão populacional de mosquitos, talvez gerando a doença também. Então é mais uma coisa para tomar cuidado no que diz respeito ao controle da população do mosquito Aedes aegypti, beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria falar, tá? Então vocês expliquem aí para as pessoas que estavam acreditando nessa história ou que estavam com dúvida se essa história era verdadeira ou não. Passe para elas essas informações que eu acabei de falar para vocês. Vou deixar também alguns links legais aqui embaixo para vocês olharem. Também o André do ceticismo.net também foi o primeiro que saiu na frente desmentindo essa bobagem aí desse professor, se é que esse professor falou isso mesmo. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Um abraço para vocês e falou!